Olá, está no ar o Câmara em Pauta, o programa que traz as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A sessão plenária da quarta-feira aprovou em segunda votação projeto de lei do Executivo que determina a concessão do Complexo Interlagos. O projeto de lei proposto em 2017 já havia passado por primeira votação. Na ocasião, o projeto apreciado estabelecia a venda do Autódromo Interlagos e estruturas de apoio. O projeto foi colocado novamente em pauta, propondo a mudança de venda para concessão. Foram encerradas as discussões. Os vereadores, apesar de entender a vantagem da concessão para prover recursos para a cidade, questionaram alguns aspectos. Sem nenhum debate, usa um projeto que falava o oposto e vota uma coisa que não tem a ver com o que foi debatido. Então, a primeira posição da bancada do PT, tem que ter debate. Ele tem um espaço de lazer, de caminhada, não está nada explicado no projeto. Ia se vender e isso ia passar para o privado. Agora vai ficar com a prefeitura e vai passar para um privado através de uma concessão, ou seja, por um determinado tempo algum privado vai administrar, mas sob quais condições? Não tem nada no projeto. É difícil entender aqui a cabeça de alguns vereadores que se posicionam, primeiro porque era contra a alienação, agora é contra a concessão. Através dessa concessão, a defesa da cidade de São Paulo, do emprego, da renda e principalmente da imagem da cidade de São Paulo para o mundo. A prefeitura, ela concede, mas continua com o patrimônio e ela dita as regras daquilo que o concessionário pode fazer. Então, a prefeitura vai continuar fiscalizando, inclusive, no termo de concessão, ela pode, inclusive, fazer a rescisão desse contrato, caso o concessionário não cumpra com aquilo que ficou pré-estabelecido pela prefeitura na concessão. A votação aconteceu em duas fases. Primeiro foi aprovado o projeto de lei com o texto original por 32 votos favoráveis e 10 contrários. Na sequência, foram votadas 6 emendas propostas. 4 delas foram rejeitadas e 2 acolhidas. São elas a emenda do governo, que permite a concessão do Complexo Interlagos, e a emenda proposta por 5 vereadores: Ricardo Nunes, do MDB, Zé Turim, do PHS, Mário Covas Neto, do Podemos, Eduardo Tuma, do PSDB, presidente da Casa, e Rodrigo Goulart, do PSD, que dispõe sobre o complexo esportivo da região. Foram 34 votos favoráveis e 8 contrários. A emenda do governo alterou o Autódromo de Interlagos de alienação, que é venda, para concessão. E nós apresentamos uma emenda onde garante que os espaços que são inseridos dentro do Complexo Interlagos, que é o Autódromo José Carlos Passe e o Cartódromo Ayrton Senna, nós temos áreas de lazer, um parque lá. Se você for lá agora, vai ter lá 50, 60 pessoas fazendo caminhada, ginástica, tem quadra, tem pista de caminhada. Então, a nossa emenda garante que, mesmo tendo a concessão, que esses espaços continuem sendo públicos, sem cobrança de nenhuma tarifa ou taxa, para que as pessoas continuem fazendo uso daquele espaço que está inserido dentro do complexo do Autódromo de Interlagos. O vereador Paulo Frange, do PTB, que votou favorável, apresentou suas preocupações, mas informou que vai prosseguir com suas ações agora que o projeto de lei foi aprovado em segunda votação. Aquilo que tem lá hoje vai na concessão continuar sendo sem custo nenhum para o munícipe do entorno e da região que utiliza? Deveria ficar bem claro isso. Na concessão, como é que eu fico com toda a área que é utilizada? Qual o percentual da taxa de ocupação do solo que eu vou ter? Portanto, são perguntas que nós não temos resposta ainda. A gente vai tentar, na discussão com o Executivo, no edital de chamamento para processo de seleção, conste o máximo possível de especificações que garantam o interesse público na região. Se a gente faz a concessão para terceiros, nós precisamos dizer para eles o que é que tem que ser público na concessão. Essa regra nós podemos fazer. O município pode fazer e pode fazer no edital de licitação. Agora o projeto de lei de concessão do Complexo Interlagos segue para a redação final e posteriormente para a sanção do prefeito Bruno Covas. E trata-se de um imóvel com múltiplas possibilidades que acho que pode ter uma destinação bem interessante durante todo o ano, né? Agora o que a gente percebeu é que os vereadores estão realmente atentos e preocupados com a comunidade do entorno. Isso é fundamental, não é, Málio? Sem dúvida, Elis Marina, telespectador da TV Câmara São Paulo. A Câmara Municipal deu um aval aprovando o projeto em segunda para que a Prefeitura agora estabeleça regras. É bom explicar
para o telespectador a diferença. Privatização é uma coisa, concessão é outra. Privatização, você transfere a titularidade do imóvel ou da área pública para aquele que tiver comprado. É uma venda. Concessão é diferente. Concessão, você estabelece regras onde, inclusive, são previstas normas e punições. Se o concessionário não cumprir a regra, o contrato pode ser desfeito. Um prazo, né, específico. Tem prazo, né? tem tudo. Então, é muito importante lembrar disso. Então, o que o governo teve nas mãos, dado pela Câmara Municipal? A condição de continuar administrando e não só entregar para uma pessoa que vai comprar e sabe-se lá o que vai fazer. Agora, o próximo passo é o edital e muito bem falado pelos vereadores. As regras ainda precisam ser estabelecidas. E detalhes importantes, porque lá não é só corrida de Fórmula 1. Lá é um espaço de convivência para a população. Muita gente usa Interlagos e a gente nem sabe. Então, isso que é importante. Agora, foi um passo importantíssimo da Câmara, né, Elis? E o bacana que a gente viu o vereador Frange falando é que eles, como vereadores, vão poder chegar junto ali para saber como é que vai ser feita essa licitação, esse chamamento, né? E ficar de olho nas regras e tudo isso, né? Não, sem dúvida. A Câmara continua acompanhando todo o processo, inclusive de edital, da convocação dos concessionários, aquele que realmente foi eleito concessionário, tudo isso nós vamos estar acompanhando aqui. E na mesma sessão plenária foram apreciados projetos de lei de autoria dos vereadores da Casa. Foram aprovados 6 projetos de lei em segunda votação. O projeto de lei da vereadora Ruth Costa, do PSD, recebeu o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e emenda da própria autora. Foi para a redação final. O projeto prevê a isenção do IPTU no primeiro ano para quem adquire o primeiro imóvel. De autoria do vereador Antônio Donato, do PT, e outros 3 vereadores, foi aprovado também o projeto sobre a criação do Conselho de Radiodifusão Comunitária de São Paulo, que segue para a sanção do prefeito. Segue também para a sanção do Executivo Programa de Valorização da Cultura Brasileira, de autoria do vereador Toninho Vespoli, do PSOL, e o projeto que prevê o ensino musical na rede municipal de ensino, de autoria dos vereadores Zé Turim, do PHS, e Isaac Félix, do PL. É também do vereador Isaac Félix, do PL, com o vereador Jair Tato, do PT, o projeto, também aprovado em segunda votação, que dispõe sobre a destinação preferencial de todos os assentos dos veículos de transporte coletivo urbano. Imagina um veículo, um ônibus, que tem 4 assentos preferenciais e que nós temos a 5ª pessoa com uma dessas necessidades ou dificuldades, né? Então essa 5ª pessoa não tem direito. Então isso aí estabelece de uma vez por todas que todos os assentos são preferenciais. Acabou aquela historinha de aquela plaquinha para este ou para aquele assento. Tenho certeza que vai sancionar, porque é uma questão humana. O vereador Reis, do PT, também ficou satisfeito com a aprovação do seu projeto de lei que beneficia os policiais do município. Ultimamente, com a questão do problema de segurança pública, as facções, né, elas têm atacado os policiais. Então o policial hoje ele tem dificuldade de andar fardado, né? Então a ideia é que o policial, tanto o policial civil como o policial militar, como o guarda civil metropolitano, possam andar nos coletivos em trajes civis. Eles apresentam a sua funcional e aí adentram o transporte coletivo e vai para o seu destino com mais segurança. Pois é, foram projetos aprovados em vários segmentos com um conteúdo que demonstra a preocupação de se obter um avanço real nas mais diversas áreas, né? A gente sempre fala aqui que são projetos que mexem com o seu dia a dia, com o seu cotidiano. Vou destacar 2 projetos, que são esses 2 últimos, que são fundamentais. Essa história do assento para o ônibus ser preferencial, isso é muito importante. Na verdade, os assentos preferenciais que já existem, que são demarcados, na ausência de pessoas nessas condições, qualquer pessoa pode sentar. Claro. Não é porque tá vazio, pode sentar. Então, o que o vereador Jair Tato falou é uma coisa importante, que todos os assentos passam a ser preferenciais. Na ausência, evidentemente, de pessoas em condições que devam ter preferência para se sentar, outras pessoas podem sentar. Outra coisa que o vereador Reis falou que é importante é a história, por exemplo, de você com a carteira funcional poder entrar sem pagar passagem. Você sabe que houve aqui em São Paulo casos de segurança
que policial que mora em determinados lugares tinha que botar a farda para secar atrás da geladeira. Não colocava no varal para evitar que os marginais percebessem, opa, ali tem uma farda de polícia militar. Então mora um policial militar aqui. Então veja a que ponto nós chegamos. Então é muito importante também, né, essa questão da carteira funcional ser suficiente para mostrar e falar, olha aqui, eu sou policial, estou entrando, não vou pagar passagem. Então isso também é fundamental. Projetos que eu sempre falo, tem a ver com o nosso dia a dia. E a Câmara está aqui para isso, né? Aprovou na mesma sessão, aliás, que foi a sessão que a gente acabou de ver na matéria anterior, na mesma sessão foram aprovados mais 6 projetos de vereadores fundamentais. A Comissão de Finanças e Orçamento aprovou requerimentos questionando detalhes da folha de servidores do Tribunal de Contas do município e também detalhes da LDO. O objetivo dos requerimentos é obter mais transparência da gestão pública com as informações. Semana passada nós questionamos o secretário no microfone sobre os precatórios, que tem uma data a ser paga, então tem que apresentar um cronograma para a cidade e para a comissão. Questionamos o secretário sobre o dinheiro que está em caixa por parte da prefeitura, por que não é utilizado se a cidade precisa de tanta manutenção. E a partir daí, além de fazer essa cobrança através do áudio e do microfone, a gente fez também hoje e aprovou por escrito na nossa comissão para que venha a resposta mais rápido possível. Se trata de um esclarecimento quanto à transparência do Tribunal de Contas do município, né? No site deles, eles disponibilizam o nome de todos os funcionários, mas não especificam quais cargos, não especificam se são comissionados, quais os salários e tudo mais. Então, o requerimento é para adquirir essas informações e com base também na lei de acesso à informação que a gente passou a ter. Um dos projetos com parecer favorável aprovado de autoria do vereador Rinaldi de Gílio, do PRB, concede às pessoas com transtorno de espectro autista o direito de utilizar as vagas reservadas para os deficientes. A depender do nível de autismo, a pessoa acaba tendo muitas dificuldades de locomoção, né, de saída e tudo mais. Então, por conta destes possíveis problemas, a depender desses níveis, eu considerei que, do ponto de vista da Comissão de Finanças e Orçamento, não tinha nada a se opor, acho que até uma pauta legítima a ser votada na Câmara. Uma comissão que acompanha de perto os gastos da cidade, que tem um papel fundamental nos projetos de lei também, né? É importante lembrar que o vereador Alessandro Guedes está cobrando, porque, veja, nós temos um orçamento, a LDO, que prevê quase 66 bilhões para o ano que vem, para o ano de 2020. É preciso saber do precatório. O que é um precatório? É apenas para explicar para você o que é um precatório. O precatório é o seguinte: você tem uma ação contra o Estado, você ganha essa ação, ele não vai te pagar em dinheiro. Ele vai te pagar com uma requisição de pagamento. E isso demora muitas vezes. E tem que ser aprovado no orçamento para ser pago. Então, por isso que eles querem saber quanto tem de precatório de 2020 até 2024. Para já poder ter uma noção do que vai acontecer para o orçamento de 2020, que será aqui, no caso, votado no segundo semestre. Então, são coisas importantes que a Comissão de Finanças está fazendo. Essa outra questão que o vereador Fernando Holliday destacou é a questão dos dados abertos, né? Sobre a questão dos salários, do Tribunal de Contas do município. E tem também esse outro projeto sobre o autismo que é fundamental. É a Comissão de Finanças trabalhando, fazendo o que tem que fazer. No próximo bloco, os assuntos discutidos pela CPI de sonegação tributária e política urbana na cidade. Não saia daí, o Câmara em Pauta volta já.